Princípio da vedação às isenções heterônomas, previsto no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Na tela. É vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A primeira observação referente a esse dispositivo é que a isenção é forma de exclusão do crédito tributário, que tem previsão lá no Código Tributário Nacional, no artigo 175. Isenção e anistia são as duas hipóteses previstas no Código Tributário Nacional que têm natureza jurídica de exclusão do crédito tributário. São institutos que serão estudados no 10º período. Por ora, é suficiente você saber que a isenção é norma de desoneração tributária e deve ser concedida por lei específica. Acompanhe na tela. Isenção é forma de exclusão do crédito tributário, consistente na dispensa legal do pagamento do tributo. É benefício fiscal concedido exclusivamente por lei, em regra, elaborada pelo ente que tem competência para a criação do tributo. E percebam, meus caros, que quem tem o poder de tributar é quem deve ter o poder de isentar. Então, a União isenta os tributos que são de sua competência, os estados vão isentar os tributos que são de sua competência e os municípios da mesma forma. O objetivo do legislador constituinte, evidentemente, mais uma vez, é a proteção do equilíbrio do Pacto Federativo. E notem que o princípio é vedação às isenções heterônomas. Heterônomas se contrapõe a autônomas. Então, a regra constitucional é que as isenções sejam concedidas pelo ente que tem a competência constitucional de instituir o tributo. Por exemplo, quem pode instituir isenção de IPI é só a União. Quem pode instituir isenção de IPVA? Só os Estados-membros. Quem pode instituir isenção de IPTU? Só os municípios. Quem pode instituir isenção de custas e emolumentos no âmbito do Poder Judiciário Estadual? Só os Estados-membros. Compreenderam? Então, esta é a ideia. Vedação às isenções heterônomas. Na tela. O poder de isentar decorre naturalmente do poder de tributar. Logo, a regra é que as isenções sejam autônomas, porque concedidas pelo ente federado a quem a Constituição atribuiu a competência para a criação do tributo. Uma observação doutrinária importante é que o princípio da vedação às isenções heterônomas é uma novidade na Constituição de 88. A Constituição anterior previa de forma expressa a possibilidade de concessão por lei federal de tributos estaduais e municipais. Na tela. A proibição é novidade na Constituição Federal de 1988 e se contrapõe à Constituição de 1967, que no seu artigo 19, parágrafo 2º, dispunha que, abre aspas, a União, mediante lei complementar, e atendendo o relevante interesse social ou econômico nacional, poderá conceder isenções de impostos estaduais e municipais. Percebam, portanto, que na Constituição de 88, esse dispositivo não foi reproduzido. Entretanto, regra geral, qualquer princípio que é apresentado em matéria de direito tributário vem com uma exceção. E você já deve se perguntar, Joilson, tem alguma exceção ao princípio da vedação às isenções heterônomas? Na tela. Existe alguma exceção ao princípio da vedação às isenções heterônomas? A resposta é: a própria Constituição Federal previu a possibilidade de isenção do ICMS e do ISS, quando, respectivamente, forem destinados ao exterior mercadorias e serviços. Na tela. O legislador constituinte originário criou duas exceções expressas à regra, ambas relativas à exportação.
O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E, permite que a União conceda, por meio de lei complementar, isenção heterônima do ICMS nas operações com serviços e outros produtos destinados ao exterior. E no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, a Constituição imuniza nas exportações os serviços prestados a destinatários no exterior. Então percebam, na primeira hipótese, realmente tratava-se de uma isenção heterônima, já que por meio de lei complementar, a União poderia isentar operações com serviços e outros produtos destinados ao exterior. O segundo exemplo não se trata, a rigor, de uma exceção ao princípio, até porque existe uma distinção essencial entre isenção e imunidade, que nós vamos tratar quando eu estiver falando de imunidades tributárias. Todavia, a Emenda Constitucional 42 de 2003, alterando o texto constitucional, conferiu imunidade tributária para exportação de bens e serviços ao exterior, de modo que a previsão constitucional de a União, por meio de lei complementar, conceder isenções de ICMS, se tornou inócua. Na tela. Porém, sinalize-se que com a Emenda 42 de 2003, o ICMS deixou de incidir sobre operações que destinem quaisquer mercadorias para o exterior e sobre os serviços prestados a destinatários no exterior. Logo, a possibilidade de a União conceder isenção do ICMS nas exportações deixou de possuir qualquer utilidade, dada a amplitude assegurada pela própria Constituição. Vamos entender isso aqui. Antes da Emenda 42 de 2003, a exportação de produtos e serviços tributados pelo ICMS, que é o imposto estadual, deveria ser tributada pelo ICMS, exceto se houvesse uma lei estadual ou federal concedendo a isenção. Compreenderam? A princípio, a isenção deveria ser concedida por lei estadual. E em relação ao ICMS, nem seria lei, seria um convênio no âmbito do CONFAS. Agora, em se tratando de norma da União, poderia ser uma lei complementar. Todavia, a Emenda Constitucional 42 de 2003 afastou a incidência do ICMS nas operações de exportação. Percebam, trata-se de uma imunidade tributária. Não incide ICMS nas operações de produtos e serviços destinados ao exterior. Que utilidade tem a União, por meio de lei complementar, conferir isenção a essas operações, se a própria Constituição, uma redação dada pela Emenda 42 de 2003, afasta a incidência do ICMS nessas operações? Resposta: absolutamente nenhuma utilidade. Recapitulando, princípio da vedação às isenções heterônimas. Quem pode conceder isenção é só quem tem o poder de instituir o tributo. Tributos federais são isentados por lei federal. Tributos estaduais são isentados por lei estadual. Tributos municipais são isentados por lei municipal. Havia uma previsão na Constituição de que, por meio de lei complementar, a União poderia isentar do ICMS as operações destinadas ao exterior. A Constituição foi alterada por meio da Emenda 42 de 2003, hipótese em que afastou a incidência do ICMS nessas operações. Agora um questionamento muito importante que aparece corriqueiramente nos livros e em provas de concurso público. É possível a União, por meio de tratado internacional, conceder isenção de tributos estaduais e municipais? A pergunta fica assim redigida na tela. Pode a União conceder isenção de tributos estaduais e ou municipais por meio de tratado internacional? Tal procedimento encontraria obstáculo no princípio da vedação às isenções heterônimas? Reflita um pouco. A União pode, por meio de um tratado internacional,
conceder isenção de tributos estaduais ou municipais? Você deve questionar qual é a hierarquia de um tratado internacional que tem matéria tributária. Você vai lembrar do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e se recorda que tratados internacionais podem assumir 3 hierarquias dentro do nosso sistema. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado pelo rito especial previsto na emenda 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, terá estatura de emenda à Constituição. E notem, é equivalente à emenda à Constituição. Não é rigorosamente emenda à Constituição. O que o parágrafo 3º do artigo 5º fez, com a redação dada pela emenda 45 de 2004, é equiparar os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos em cada casa no Congresso Nacional, por maioria de 3/5 de seus membros, às emendas constitucionais. Mas, rigorosamente, tratados internacionais de direitos humanos não são emendas à Constituição. Porém, têm status de norma constitucional. A segunda possibilidade são esses tratados internacionais de direitos humanos que foram inseridos no ordenamento jurídico interno pelo rito comum, ou seja, o rito diverso da emenda 45 de 2004. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esses tratados internacionais têm natureza supralegal, estão abaixo da Constituição, mas acima de todas as demais normas. Inclusive, foi esse posicionamento que ensejou a edição da súmula vinculante número 25, segundo a qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. A terceira modalidade de tratado internacional quanto à hierarquia é aquele que não diz respeito a direitos humanos, como, por exemplo, os tratados internacionais que tenham por matéria direito tributário, direito aduaneiro, direito comercial. A estatura jurídico e hierárquica desses tratados dentro do nosso sistema é de lei ordinária. Aí, novamente a pergunta, na tela. Pode a União conceder isenção de tributos estaduais e ou municipais por meio de tratado internacional? Tal procedimento encontraria obstáculo no princípio da vedação às isenções heterônimas? Bom, nós já vimos. Se formos levar em consideração a estatura jurídico e hierárquica do tratado internacional, a resposta seria negativa. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de enfrentar esse tema e respondeu no seguinte sentido: esse procedimento, qual seja a concessão de isenção tributária de tributos estaduais e municipais por tratado internacional, não ofende o princípio da vedação às isenções heterônimas. Pela simples razão de que o presidente da República, ao firmar esse tratado, não age como chefe de governo, não é um mero representante da União, e sim chefe de Estado, representante da República Federativa do Brasil. Logo, nessa hipótese, não se trata a rigor de isenção heterônima, porque o chefe de Estado, quando subscreve tratado internacional em matéria de direito aduaneiro, direito comercial, direito tributário, não estaria agindo como mero representante da União, e sim como representante de todo o Estado soberano, de toda a República Brasileira. Na tela. Então, resposta à pergunta. Sim, a União pode conceder isenção de tributos estaduais e ou municipais por meio de tratado internacional. É que o presidente da República no exterior não representa a União, mas a República Federativa do Brasil. E nesse sentido, a concessão da isenção por meio de tratado internacional não representa violação ao princípio da vedação às isenções heterônimas, porque na hipótese não é a União que firma o tratado, mas o próprio Estado soberano. E nos slides eu coloquei a ementa do acórdão prolatado pelo STF, tá? Depois vocês dê uma lida. Para finalizar esse bloco, notem, a Constituição veda as isenções heterônimas. A exceção prevista antes da emenda 42 de 2003
era a possibilidade de a União, por meio de lei complementar, isentar as operações destinadas ao exterior sujeitas ao ICMS. Com a emenda 42 de 2003, foi conferida imunidade a essas operações e o dispositivo que prevê essa hipótese de isenção heterônima se tornou obsoleto. Notem que a regra é a vedação às isenções heterônimas. A possibilidade de concessão de isenção por meio de tratado internacional é reputada por alguns doutrinadores como uma exceção ao princípio. A rigor, pela leitura do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 229.096 do Rio Grande do Sul, percebe-se que não se trata de exceção ao princípio da vedação às isenções heterônimas, uma vez que, conforme vimos, o presidente da República, quando assina tratado internacional, ele o faz como chefe de Estado, representando toda a República Brasileira e não apenas a União. E por fim, o professor Ricardo Alexandre traz uma importante consideração. Quando se trata de isenção, realmente, quem tem o poder de tributar tem o poder de isentar. Daí a lógica do princípio da vedação às isenções heterônimas. Todavia, as imunidades são sempre heterônimas, porque conferidas diretamente pela Constituição da República, em que pese a Constituição ser um documento político de todo o Estado brasileiro, não deixa de ser a imunidade uma regra de desoneração tributária. Quando o Constituinte, por exemplo, imuniza determinada operação referente ao ICMS, ao ISS ou a qualquer outro imposto estadual ou municipal, trata-se de uma imunidade heterônima, porque não teria a participação desses entes políticos na aprovação dessas normas. Esse posicionamento, entretanto, deve ser visto com ressalvas. Percebam, a Constituição da República não é um documento político-jurídico só da União. É um documento político que estrutura e organiza os poderes de todos os entes que compõem a federação. Logo, quando uma imunidade tributária é conferida na Constituição, tanto faz por obra do poder constituinte originário ou por obra do poder constituinte derivado reformador, trata-se de normas que são editadas pela própria República Federativa do Brasil. Deve-se recordar que as custas e emolumentos são tributos na modalidade taxa, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, no passado, era muito comum a União pretender conceder isenção na tramitação de processos de interesses da União na Justiça Estadual. O Supremo Tribunal Federal rechaçou essas normas, com base no princípio da vedação às isenções heterônimas. Na tela. As custas processuais são tributos na modalidade taxa, porque remuneram um serviço público específico e divisível, que é a atividade jurisdicional. A isenção de custas estaduais só poderá ser feita por lei do correspondente estado. Por exemplo, aqui no âmbito do estado de Goiás, se o Instituto Nacional do Seguro Social ingressar com uma ação perante a Justiça Estadual, o que ocorreria, por exemplo, nas ações acidentárias, deveria recolher as custas, exceto se tivermos uma lei estadual que conferisse isenção à referida autarquia previdenciária. Observe na tela, súmula 178 do Superior Tribunal de Justiça. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. E aqui nós encerramos o princípio da vedação às isenções heterônimas. No próximo bloco, analisaremos o princípio da não discriminação baseado em procedência ou destino. Até já!